Boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje eu estou gravando aqui nos fundos e aquilo tudo que eu passei nos vídeos anteriores, os dois vídeos, foi uma apresentação minha para vocês me conhecerem e saberem o ensinamento que eu passei para a Patrícia. E hoje eu vou falar sobre os dois tipos de jejum que eu ensinei para a Patrícia, que é o jejum que ela pratica. E depois o terceiro, que é o jejum seco. Mas esse eu vou deixar para um outro tema. O jejum com água, ele não é curativo, ele é mais espiritual para te entrar em contato com a Terra, entrar em contato com o planeta, com o universo. Não é? Lógico que ele também tem um efeito no corpo, não resta dúvida, ele tem um efeito no corpo e ele ajuda bastante, não tem o porquê. E quando eu montei a minha flora há 25 anos atrás, era uma flora, mas não uma flora dessa de comprar produtos de religião. Eu tinha que ter um registro, porque eu atendia, não é? Eu consultava miopatia, não é? E também outras. Eles diziam espiritual, eu digo aquilo que eu falei, sobre negatividade de correntes e enfim, o que já está nos outros vídeos. E então eu atendia, então eu tinha uma microempresa direitinha registrada. E sempre quando eu atendia, quando era questão de doença, que eu sempre dividi os dois temas, né? Um tema, uma perturbação, né? E o outro tema, a doença. Eu sempre pedi que se nós tivermos ferramentas para ser usada, deve de ser usada. E isso ajuda bastante nós, hoje atualmente. Eu sempre pedi para os meus clientes, né, que fizessem um exame, né, exames fundamentais sobre aquilo que tinha e como eu iria agir e orientá-los. Aí, dependendo, eu tive muitos clientes, tive vários clientes e nenhum morreu na minha mão, é incrível que pareça, né? E muitos até se curaram, realmente. Há 24 anos atrás, isso era tinha eu que trabalhava com homeopatia e tinha um outro que trabalhava com uma, só que eu nunca tive religião. Ele já tinha religião. Então ele era bem mais sucedido, né? Porque o pessoal das religiões atuais procuravam ele, né? E eu já não, eu já era assim, coisa que ele não queria, então ele me mandava que ele não ia poder segurar a bronca, né? E eles me traziam um exame, baseado no exame, eu fazia um encaminhamento do que eles teriam que fazer. E eu aplicava o jejum inicialmente, mas um jejum com água, mas com uma coisa fundamental que eu sempre fiz para mim, né? Que era ter eu peguei uma cadeira de vime, né? Essas cadeiras que é feita de vime trançado, tirei o fundo, botei um fundo de madeira redondo, vazado, comprei um plástico, botei um fecho grande de 1,5 metros, e um tipo de um cone. E esse jejum é o jejum mais antigo e é o praticado curativo. Esse é o curativo mesmo, tá? Ele, tu pega uma bacia, não bacia de plástico, né? Uma bacia e tu põe-se 3, 4 litros de água quente, e se fica ali até o vapor todo sair, né, sentado na cadeira, praticamente nu, né, sem uma roupa, né, e se tiver Marcela, sempre se põe uma colher de Marcela, algo assim, que é muito bom. Então, esse é o jejum que deve se fazer de manhã cedo, cedo, antes de qualquer tipo de alimentação que se põe, né? E descrevia para as pessoas o tratamento que era feito no jejum, né? Que eu fazia o jejum com água,
dependendo da doença, ou jejum com suco de verde. Tá? E vou dizer uma coisa para vocês, eu tive uma média de uns 100, cento e poucos clientes, com diversas doenças. E vários foram ao médico curado, uma coisa interessante. Vários foram ao médico curado. Mas sempre uma pessoa inocente, né? Sempre tem uma pessoa inocente, fica feliz, uma coisa assim. Né? E tive paciente também com câncer, né? Que abaixou muito o índice. Né? Teve um que me parece, não sei assegurar, mas me parece que se curou. Né? Assim, porque realmente isso é curativo. Isso não resta dúvida. Né? Quando se tira toda a alimentação industrial, né, do corpo, se limpa o corpo, se tira os vermes, né, limpa os parasitas, né, e esse banho ele é muito importante, né, esse banho é muito importante. É pessoa de religião batendo em ferro. Quando eu venho falar, eu, a minha esposa, eles ficam atacando a gente. E, e aí, como eu estava dizendo para vocês, viu como eles conseguem cortar as ondas, né? Eles são um pouco destrutivos, né? Porque vinga muita ganância e como são uma panela muito grande, né? Então só vinga eles, o resto não tem direito em viver, né? É como a palavra já diz, resto, né? Porque não são numerosos o número de pessoas que não têm religião e aquelas mesmo aqueles segmentos pequenininhos. Já os segmentos grandes, antigos, de 2000 anos, ou de 30 anos, 40 anos, né? Doutrinas cabreira, esses sim, esses detêm o maior poder na Terra e nós não tivemos direito de nada, nem de respirar. Né? Então, como eu estava dizendo, uma pessoa inocentemente foi ao médico fazer o exame e disse que o médico se surpreendeu com ele. Né? Lugar pequeno, se surpreendeu como é que ele tinha se curado tão rapidamente. E ele inventou de dizer que tinha sido uma pessoa, um bruxo. Pra que isso? Uma semana depois, olha a estupidez, olha a maldade. Aí estavam tudo quieto. Uma semana depois, eu tive na minha porta, né, o meu filho mais novo estava, a Patrícia estava gestante na época, né? E tive a fiscalização. Higiene, isso, aquilo, aquele outro. Perguntava se era um médico, se era isso. Eu digo, não, eu apenas tenho a formação de química, não é? Não sou formado na faculdade de química, veja bem. Mas naquela época já era uma atuação boa. E tenho conhecimentos. Mostrei meu laboratório, não tinha o que esconder, não tinha nada. Porque não era só eu que tinha um laboratório. Tinha esse outro colega, como eu disse, que nós trocávamos muitas incências, né? Eu tinha algumas incências, porque eu sempre tive um relacionamento muito grande, de facilidade de trazer ervas da Amazônia, de fora do país, né? Já há 20 e poucos anos atrás. Né? Então eu tinha essa facilidade. E ele não. Né? Então nós trocávamos incência, né? Algumas, uma e outras. E baseado nisso que eles me fecharam minha flora. Aí eu disse assim, mas para aí, eu tenho. Tá, se vocês não querem que eu atue assim, tudo bem. Mas eu vou ficar atuando na outra porque eu tenho que ter uma fonte de renda. Né? Aí fiquei trabalhando só naquilo, não dissolvi o meu laboratório, nem coisa nenhuma, tá? E fiquei trabalhando só com outra arte, tá? E não pude mais executar de forma nenhuma, orientar ninguém, nem fazer nada. Então, como eu digo, se vocês querem fazer um jejum curativo, faça ele com o banho térmico, não é? Ele é muito bom, são 20 minutos que se fica, ou até o vapor todo sumir, né? Depois já se deixa um pano umedecido, não com água gelada, com água normal, temperatura ambiente, né?
e se passa em todo o corpo, se dá o choque, né? Vai se limpar muita impureza da pele, vai se expor muita coisa e vocês vão se sentir totalmente novo. Faça um regime com no máximo 7 dias, não faça mais do que isso, né? Não é concorrência quem é o melhor ou que deixa de ser melhor. Troque toda a sua alimentação e vocês vão ver a vida, vocês vão ver no rosto de vocês e no dia a dia, depois que vocês terminarem, a mudança que é enorme. Mas tem que fazer assim, de manhã cedo, fazer o banho, até o vapor todo se sumir, sentar nu numa cadeira, não é? Com um plástico fechado no pescoço, não é? Que ele feche com um fecho, um tipo de um cone, e embaixo não pode vazar, não é? O calor, não é? Que aquilo ali é que vai tirar, você vai suar e vai suar muito mesmo, não é? Isso é muito importante porque o suor vai estar limpando, né? E 7 dias vocês tomem suco verde, né? E também eu trabalhei muito com tratamento do limão, né? 30 dias com limão em jejum e numa escala subindo, começava com 1 limão, 2 limão, 3 limão, 4 limão, 5 limão e assim ia indo, né? E depois regredia quando chegasse nos 15 dias, começasse, vamos dizer que lá desse 20 limão no 20º dia, né? Tomava porque o limão é pesado, então satura muito, né? 20 limão, veja bem, praticamente dá 3 copos, né, de limão. Então daí divide esses 3 copos em 3 vezes, né? Então veja bem, ó a maldade. A maldade no coração é grande, né? E então se dividia em 3 copos para se tomar. Isso também é muito bom e excelente, é um grande remédio, não é? Eu também, quando estava fazendo jejum, alguns causos eu recomendava assim, não é? Então esses dois jejum são muito importantes. E eu pratiquei durante muitos anos. Hoje eu não faço, mas tenho a cadeira. A Patrícia usa muitas vezes a cadeira, né? Esse último jejum que ela fez, ela usou durante os 20 dias, né? O resultado é fantástico, é muito bom, é espetacular, né? Por isso que eu fiz aqueles 2 vídeos de apresentação cansativo, né? Mas infelizmente eu fui fechado a minha flora, né? E não pude mais atuar, né? Porque os interesses financeiros sobre as farmácias é muito grande e os médicos ganham comissões dos laboratórios, né? E todo mundo sabe disso que eu estou falando, não sou eu o primeiro a falar. Então, nunca mais pude atuar. Eu nunca mais pude trabalhar e, e encerrei. Aí depois, por desgosto, eu fiz uma coisa que não deveria ter feito. Dissolvi todo o meu laboratório, hoje estou montando com muita dificuldade. Estou montando novamente, mas não para atender, mas sim para deixar para os meus filhos, né, a ciência, a arte, como ela é trabalhada, como ela é executada, ensinar para os meus filhos. Quem sabe lá não haja uma mudança e até lá muita coisa pode acontecer e a gente ser útil para as pessoas simples e humildes, né, e que nós não podemos discriminá-las, né, porque todos são seres humanos, né. Infelizmente há aquela classe, aquela elite que parece que é de outro planeta, né? São ricos que são de outro planeta. Nós somos apenas a escória humana, né? Mas eu fico agradecido, eu me apresentei, agora eu já estou passando o que eu apliquei, ajudei muitas pessoas, curei muitas pessoas, não é? E vou dizer uma coisa, eu só ganhava presente. E a miopatia que eu gastava, né, para fazer e que era cobrado o valor. Eu nunca cobrei nada de ninguém. Sempre tive o meu trabalho. Eu, eu depois, quando era jovem, eu tirei topografia.
ganhei muito dinheiro, abri vários loteamentos, trabalhei para pessoas de poder aquisitivo muito elevado. Depois essas empresas vieram para mim, por ter conhecimento e ter feito todo o trabalho das empresas. Eu comprei essas empresas. Também depois patifaram com as minhas empresas. Eu continuo tendo, está no nome da minha esposa, da Patrícia, né? A gente tem 4 loteamentos, mas infelizmente não se tem nada, porque para erguer ela precisa muito dinheiro. E eu hoje não tenho nada, porque eles simplesmente chafurdaram com tudo, né? E além de eu não fazer parte do círculo social da elite, né? E aí eu não tenho direito a viver. Então são coisas verdadeiras que eu acho que a gente não deve empurrar para baixo do tapete. Eu já vi pelos 2 vídeos de apresentação que ninguém não gostou, não houve muito interesse, porque realmente a verdade não tem interesse, né? A mentira sim, a mentira tem muito interesse e a mentira faz crescer tudo, né? Porque na verdade quando a gente explora o outro ser humano, a gente é pessoa muito útil à sociedade, né? E todos procuram a gente porque a gente é esperto, né? Aquele que não explora é bobo, é burro, né? Mas eu tenho a minha consciência que eu posso deitar e dormir, né? E eu não discrimino, não dou nome às religiões, eu cito, né, locais onde elas nasceram, né? E porque, não que eu tenha medo, eu não tenho medo nenhum de dizer o nome de religiões que me perseguem, né? Mas eu não tenho necessidade, porque é algo tão inferior para mim o que eles fazem, que eu não tenho necessidade nenhuma de citar o nome, porque eu vejo que eu estaria assim, enaltecendo até essas religiões, né? Então eu não cito, para mim não existe, né? É uma insignificância, né? Por respeitar o direito dos outros, o que eles nunca respeitaram o meu direito. E tenho certeza que não irão respeitar nunca, né? Porque eles sabem bater na porta da gente mentalmente, né, para buscar recursos para resolver os problemas deles. Depois que a gente conduz a rede para essa gente, a gente é simplesmente descartado e jogado num canto, não é? Como simplesmente um objeto, né? Então eu já sei como é que funciona tudo, eu sei como é tudo, só não digo muitas coisas porque eu vejo que as pessoas não estão ainda num campo de desenvolvimento para absolver. Não estou julgando, veja bem, e não estou dizendo que eu sou o ser superior. Não, é que tem muitas coisas dentro da arte da alquimia que é incompreensível mesmo. Até para nós, praticante dela, né, é incompreensível mesmo. Realmente é. E eu sei que eu estaria falando uma outra língua e as pessoas não iriam entender, tá? Bom, pessoal, agradeço. O outro vídeo é sobre o jejum seco, tá? Que eu vou explicar para vocês, tá? É um jejum também muito bom. Alguns usam o termo que o jejum seco é tiro no pé, mas não, ele bem feito, bem aplicado, ele é muito antigo. Quem aplicava, quem usa e quem usa muito são os povos árabe e judeu, alguns, não é? Mais os árabes também, não é? Que fazem, e aquele povo, não é? Daquela região. E é um jejum muito bom também, tá? Até lá, pessoal, muito obrigado. Os meus vídeos é um pouquinho mais longo do que o da Patrícia, né? Mas aqueles 2 vídeos foram longos para mim me apresentar, para poder agora passar algo para vocês dentro do parâmetro que a Patrícia tem o canal. Muito obrigado, até o próximo.